iniciativa do IADC, então é um instituto aqui de Santa Catarina, basicamente voltado, né, para essa organização do fortalecimento do setor artístico e cultural em Santa Catarina e também no Brasil. A gente, então, tem algumas iniciativas já de promoção de cursos, de promoção de materiais, um programa específico para os nossos associados também, como acesso a software, e estamos com alguns projetos ali, inclusive do nosso plano anual, para a gente ampliar esse alcance, né? A gente ter cada vez mais divulgação dessas iniciativas, desse pensamento e difusão desses conteúdos, de pensar a arte e cultura, de fato, sobre uma perspectiva de algo que tem uma potência econômica, que tem uma potência de difusão e que pode se construir, se consolidar como um ecossistema que traga tanto melhores conteúdos para as pessoas, então, arte de cada vez mais qualidade, e essa arte de cada vez mais qualidade passa muito pela perspectiva de trabalhadores da cultura, artistas, produtores culturais, também com condições melhores de trabalho, né? Melhor remunerados, com jornadas mais tranquilas, com menos acúmulo de função. Então, nada mais consonante com isso do que a gente tratar, nesse primeiro grupo de estudos, a perspectiva de por que é tão difícil viver de arte, né? Então, para a gente apoiar o IADC, né? E as nossas iniciativas incluem tanto se associar, né? Que a gente tem um programa de benefícios, a gente tem acesso a cursos, ferramentas, a gente tem também a parte de doações e compartilhar os nossos conteúdos também nas redes sociais, que nos ajuda bastante, certo? Então, qual é a premissa, basicamente, que a gente vai trabalhar hoje, né? Por que é tão difícil viver de arte, né? Esse título, ele dialoga muito com uma perspectiva que aparece no Porter, né, com um certo diagnóstico que o Michael Porter faz no livro dele de Estratégia Competitiva, em que ele, fora do contexto artístico, ele vai analisar basicamente indústrias, né? Então, indústria de sapatos, turismo, alimentação, etc. E ele vai tentar, dentro dessa perspectiva do estratégia competitiva, delinear por que algumas indústrias se consolidam de forma muito forte, ao ponto de que é muito difícil concorrer com elas. Então, se a gente pensar McDonald's, Coca-Cola, indústria de telefone celular, etc., né? Porque alguns setores da economia são mais atomizados, então, por que eles são normalmente com pequenos produtores, com dinâmicas muito localizadas, né? E como é que a gente tem os meios disso, né? Então, a competição aqui não é só necessariamente sobre uma perspectiva de rivalidade, mas ela é sobre uma perspectiva de estratégia, né? Uma perspectiva de que, muitas vezes, os setores que têm um nível de competição, eles também se ajudam, né? E setores que têm uma competitividade baixa, muitas vezes, eles brigam por pouco, digamos assim, porque esse setor, quando ele não flui e tem uma alta competitividade, a gente acaba caindo nesses cenários, né? Então, a ideia é fazer uma reflexão dessa leitura, desses conceitos que ele traz, sobre uma perspectiva das artes, uma perspectiva da cultura, e também para a gente não ficar só na parte mais crítica, digamos assim, a gente também trazer algumas possíveis soluções, tanto não soluções definitivas, né, mas iniciativas que podem contribuir para um cenário mais pujante, mais rico desse setor, tanto a nível individual, como a nível setorial, como a nível governamental, que, no fim das contas, é quem vai ter mais impacto nessa relação. Então, só para a gente trabalhar dentro de premissas específicas, o que a gente está buscando fazer dessa leitura, né? Possuir uma estrutura de mercado e de trabalho, então, que tem uma pujança de oportunidades, que tenha a capacidade das pessoas terem condições melhores de trabalho, e na perspectiva de ter a capacidade de investir em produções autorais também, né? Que é uma dificuldade muito grande hoje. Então, basicamente, se a gente tem uma estrutura muito consolidada de mercado e de trabalho, ela acaba gerando melhores condições de atuação, e isso acaba permitindo também que se invista em produções autorais, né? Como a gente pode ver, caso cinema, música, etc., quando a gente tem essas indústrias muito fortalecidas, o pessoal é em Hollywood que você tem o filme independente, né? É na Europa que você tem os filmes de arte. Então, quando você tem uma estrutura muito estabelecida, é onde você consegue também consolidar esse trabalho autoral, certo?
Então, dentro dessas premissas, muitas vezes a gente vai encarar certas perspectivas que a gente não está muito próximo. Então, para ilustrar um pouco disso, eu trouxe aqui esse soneto, que foi o Michelangelo que fez, quando ele foi fazer a pintura da Capela Sistina. Ele estava extremamente frustrado naquela perspectiva de ter que fazer, então ele reclama que ele estava curvado, que ele está desconfortável de fazer aquilo, que ele até no final, né, ele termina, não estou no lugar certo, não sou pintor, por conta da proximidade dele com a escultura. Então, esse trabalho de consolidar uma indústria das artes, uma indústria da cultura, uma indústria da economia criativa que seja pujante, também envolve essa perspectiva de fazer certos sacrifícios, talvez o maior deles ser pensar, né, algo tão íntimo, algo tão próximo quanto a produção artística enquanto um produto, né, desgarrar um pouco dessa perspectiva, porque se até o Michelangelo teve que fazer isso, né, a gente também tem que, às vezes, acessar esses espaços para a gente poder também construir algo com condições melhores, que aí sim nos permitam ter condições para trabalhos autorais mais estruturados, né, que seja possível investir neles, certo? Então, basicamente, para a gente entender isso, talvez um dos pontos mais centrais para essa perspectiva é a gente ter um bom diagnóstico de por que isso acontece, né? Então, para a gente conseguir transformar esse setor, para a gente conseguir atingir as potencialidades desse setor, a gente precisa ter um diagnóstico muito claro de por que a gente sofre as dinâmicas que a gente sofre enquanto artistas, produtores culturais e trabalhadores da cultura, certo? Basicamente, a gente vai ver dentro da dinâmica das artes algo muito próximo dessa dinâmica aqui, certo? Então, aqui no eixo X a gente tem o número, no eixo Y, o número de empresas, e no eixo X, tempo. Se a gente for olhar para a literatura, se a gente for olhar, e isso não a nível nacional e internacional, a nível estadual, regional, a gente já consegue ver esse fenômeno, né? A gente tem muita gente entrando, né? Então, você tem pessoal entrando, fazendo uma certa consolidação, aí num nível mais elevado, mais estruturado, etc., de empresas que, por exemplo, têm funcionários, produtoras relativamente grandes, que conseguem ter uma consistência de produção anual, que conseguem independer de uma fonte de renda só, seja ela patrocínio, edital, receita direta, né? A gente vê que são muito poucas, né? São muito poucas que conseguem atravessar essa barreira e, no final, se consolidam algumas produtoras culturais específicas, algumas companhias específicas, algumas editoras específicas. Então, a gente tem muita gente todos os anos entrando, mas pouca gente se consolidando nesse setor, certo? E isso causa algumas consequências econômicas específicas, né? Trazer alguns exemplos delas, né? Se a gente tem poucas empresas que se consolidam no setor, que tem, de fato, uma estabilidade orçamentária, que tem um planejamento para 3, 5, 10 anos, a gente tem uma certa dificuldade em que essas empresas, porque essas empresas seriam as responsáveis em fazer a entrada desse pessoal, muitas vezes, nesse setor, né? E quando a gente não tem isso, a gente não tem como ter uma remuneração muito alta para esse pessoal. Por quê? Porque são poucos os que contratam, né? Da mesma forma, eu estou começando, acabei de começar um contato com as artes, ou acabei de terminar uma graduação em uma área das artes e vou para o mercado, né? Muitas vezes, o fenômeno que a gente vê hoje é o quê? É a pessoa se lançando de forma independente, né? Sendo um produtor cultural independente, sendo artista independente, etc. Tanto por não ver as oportunidades, ou ser oportunidades que não dialogam ali com um determinado padrão que a pessoa está esperando. Então, toda essa galera aqui acaba entrando de forma independente no setor, certo? E quando eu estou começando, por exemplo, né, eu tenho 20 anos, né, as minhas demandas financeiras nos 20 anos vão ser diferentes que nos 30, nos 40, nos 50, perspectivas de aposentadoria, de compra de um imóvel, de compra de um carro, etc. Então, essas perspectivas vão mudando. E muitas vezes, quando o pessoal está começando, o pessoal também aceita, muitas vezes, valores menores para fazer um determinado nome, para conseguir contatos, etc. E isso acaba criando um efeito retroalimentativo, porque acaba baixando os preços do setor, tanto por serviços
quanto para contratações, quanto para produtos, o que impede esse pessoal de se consolidar, e daí esse pessoal acaba crescendo o seu volume, acaba ganhando um pouco mais de estrutura, mas quando é a hora de se consolidar, acaba não conseguindo por conta da relação de preço, certo? Então, a gente acaba caindo nessa dinâmica de muita gente entrando e pouca gente se consolidando, né? E o que pode justificar, basicamente, esse fenômeno de que, por que é tão tranquilo da gente entrar, não que seja fácil fazer uma primeira venda, que seja fácil conseguir uns primeiros contatos, mas por que é tranquilo a gente fazer esse primeiro nível, digamos assim, e por que é mais difícil fazer isso de forma estruturada, fazer isso de forma constante, fazer isso de forma que eu consiga delegar ações, né? Basicamente, a gente pode pegar 3 fatores que podem trazer isso, né? Então, muita concorrência, pouca receita e pouca escala, né? Quando a gente vai delinear esses fatores, o que a gente pode falar com muita concorrência? Se eu sou um escritor, muitas vezes sou um escritor iniciante e vou conversar com uma editora independente. Muitas vezes tem 10, 100 escritores também falando com essa editora, né? Se eu sou um músico, da mesma forma, eu vou falar com uma gravadora. A gravadora vai ter um acesso a muitos músicos que também estão na mesma fase que eu, que também estão na mesma perspectiva que eu, da mesma forma uma produtora, no audiovisual, uma distribuidora, um artista visual que vai buscar galerias, né? Então, muita gente fazendo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem pouca receita, ou seja, circula pouco dinheiro dentro da economia da cultura, né? Porque muitas vezes você consegue ser contemplado por um determinado edital, mas aquele edital vai conseguir me pagar, pagar algumas pessoas ali da equipe que estão mais próximas, o resto eu vou ter que ou fazer ou terceirizar ali de uma maneira mais dinâmica. Então, como gira pouca receita, a pessoa ganhou pouco do edital, ela acaba pagando pouco para o outro, né? E esse outro também não vai ter capital para investir em um outro projeto, então acaba ficando circulando pouco, né? E a última questão que é pouca escala, né? Pouca escala para certos setores, para certos segmentos das artes, isso vai ser mais natural, né? Se eu sou, por exemplo, um artista visual, é muito difícil você ter uma dinâmica de escala ali, de produção industrial dentro de uma lógica do artista visual, né? Mas, por exemplo, no caso de arquitetura, a mesma coisa, no caso de escultura, etc. Mas, quando a gente vai olhar para a parte de escrita, quando a gente vai olhar para a parte de eventos, de apresentações teatrais, a gente vai olhar para música, produção audiovisual, tem possibilidade de escala, né? Tem dinâmicas tanto que esses mercados, muitas vezes, em uma escala maior, já funcionam numa dinâmica quase industrial, já conseguem produzir muito, né? E como para o pequeno produtor, para o pequeno escritor, para o pequeno músico, para a pequena companhia de teatro, é muito difícil você fazer muitas produções, o seu crescimento também fica muito prejudicado. Ele fica muito exposto, né? Porque, por exemplo, eu vou lançar o filme para edital, eu estou fazendo aquele filme, não estou participando de 4, 5, 10 produções, né? Até porque, muitas vezes, a pessoa tem que acumular a função, então não vai ter a capacidade nem de carga horária de se envolver em muitos projetos, porque está acumulando função. Porque está sendo, em um está sendo produtor, no outro está sendo diretor, no outro está sendo diretor de fotografia, meio que tudo junto, e não consegue ganhar esse volume, essa escala necessária, que muitas vezes é o que vai puxar o público também. Porque ainda mais hoje em dia, a gente vê a questão de redes sociais, stories, economia da atenção. Então, querendo ou não, quem produz muito ganha uma vantagem muito grande quando vai competir pela atenção das pessoas, né? E o artista independente ele vai ter muita dificuldade de fazer isso, porque ele precisa despender muito recurso para fazer produções. Então, basicamente, a gente consegue consolidar isso em 3 dinâmicas, né? A primeira de muita concorrência, segundo de pouca receita girando ali dentro dessa dinâmica, e a pouca escala, o que faz ser muito caro eu produzir, ou caro em sentido de tempo, ou caro em sentido de investimento, ou caro em tempo para produzir de fato e planejar essa carreira, e também no sentido de público, né? Porque daí o público com pouca escala acaba ficando pouco exposto
ao meu trabalho, ele é exposto a outros trabalhos que têm mais estrutura, muito mais. Então, basicamente, quando a gente vai trazer isso aqui para aspectos principais, detalhar um pouco mais isso. O Porter, ele trabalha com um conceito chamado barreira de entrada. O que é uma barreira de entrada? É o quão difícil é eu entrar em determinado setor, certo? E essa barreira de entrada, ela pode ser construída de diversos fatores. Então, por exemplo, eu posso ter uma demanda tecnológica, que aumenta a minha barreira de entrada. Ou seja, a gente está conversando aqui, eu tenho desejo de abrir uma fábrica de celulares. Ou eu vou ter uma barreira de entrada de valor, que eu vou precisar de valores enormes para isso. Né? Eu vou ter uma barreira de entrada tecnológica, porque eu preciso ter a patente, eu preciso ter o conhecimento técnico para desempenhar e para produzir esse celular. Eu vou ter a barreira de pessoal, porque eu vou precisar de especialistas para organizar essa dinâmica. Eu vou ter a barreira de marca, porque já tem a Samsung, já tem a Apple, já tem a Xiaomi. Então, cada fator que dificulta novos entrantes, novas pessoas que querem entrar nesse mercado, é uma barreira de entrada, certo? E quando a gente vai olhar para o setor das artes, a barreira de entrada, muitas vezes, ela é muito baixa, certo? Porque você tem o artista, a gente não, muitas vezes, né, não precisa de um investimento monetário muito grande para entrar na carreira, óbvio, que ajuda muito se a pessoa tiver, porque ela acaba tendo muitos passos ali que ela consegue delegar, terceirizar, ter outros acessos, né? Mas você, naturalmente, sendo músico independente, sendo escritor independente, você não precisa despender muito investimento, né? Da mesma forma, o conhecimento técnico você consegue adquirir ali de uma forma mais tranquila, então não é um conteúdo para eu aprender violão, por exemplo, para eu aprender canto, não é algo que é patenteado, né? Eu consigo ali desenvolver de forma quase individual ou com algum nível de instrução, né? A questão de marca, muitas vezes é uma barreira de entrada, mas em mercados locais, né, em dinâmicas regionais, também não é um impeditivo tão grande, então eu já consigo alguns acessos ali, algumas dinâmicas, certo? Então, a gente não tem nada que separe, se a gente olhar muito, olhar um pouco aqui, a gente não tem nada que separe muito essa pessoa que acabou de entrar dessa pessoa que está há 10 anos no mercado. Claro que a questão da carreira, dos contatos, vai trazer um certo diferencial para ela, mas essa trajetória aqui é muito curta. É muito curta se a gente colocar em perspectiva de que, por exemplo, se não fosse eu quero ser um artista visual, fosse eu quero abrir uma fábrica de celulares, eu quero, por exemplo, fazer um canal de TV, né? Também teria uma barreira enorme entre o entrante e a Rede Globo consolidada, né? Eu quero fazer um streaming, mesma coisa, eu fiz ali o meu site, mas eu tenho que concorrer com a Netflix. Existe um planeta de distância aqui, né? Que muitas vezes nas artes vai ser muito mais encurtada essa dinâmica, né? A segunda questão que a gente tem, que justifica um pouco essa dinâmica de pouca receita, é a questão de concentração de canais de venda, certo? Porque o nosso setor, ele vai ter algumas dinâmicas que vão tornar o poder de negociação muito mais complexo. Então, a gente vai ter oligopólios, a gente vai ter pulverização e a gente vai ter condições de negociação muito mais complicadas. Por exemplo, eu sou um cineasta, fiz meu filme, etc., e eu quero conversar com a Netflix, né, para ela adquirir os direitos do meu filme. A Netflix tem total poder de negociação sobre mim, né? Da mesma forma, quando a gente teve no audiovisual, há mais ou menos 10, 15 anos atrás, o boom ali da TV paga, né? A TV dizia o quanto ela queria pagar, sabe? Da mesma forma, se eu for falar com um festival grande de música, né, consolidado a nível nacional, o festival vai dizer o quanto ele quer de cachê. Então, as oportunidades para eu ter acesso ao meu público, isso seja nas artes visuais, seja na parte de literatura, seja na parte de música, seja no audiovisual, normalmente vão passar por um intermediário que controla essa dinâmica entre o público, que está todo represado ali naqueles grandes canais, e o artista,
certo? O que dá um grande poder de negociação para ele. E aí, a partir do momento em que eu, como entrante, como participante, como trabalhador da cultura, não consigo acessar esse público, o meu poder de negociação fica muito mais baixo. Aí ele acaba me pagando o que ele quer me pagar, né? Da mesma forma, se a gente for, por exemplo, vou jogar um álbum que eu fiz no YouTube, no Spotify, no YouTube Music, etc. A gente já tem, inclusive, né, movimentos dos artistas dizendo a fração de centavos que ele ganha por reprodução. E isso mudou muito da dinâmica do CD, que eles estão muito mais orientados a shows e etc., justamente para fugir dessa relação aqui, certo? Então, a gente acaba vendo que as coisas começam a se conectar. Eu tenho muita gente, todo esse pessoal que está entrando, está negociando junto com o pessoal que eu também estou tentando negociar, e, por fim, eu tenho poucas produções. Então, eu tenho poucas oportunidades de acesso. Eu não consigo produzir muitos produtos culturais de uma vez só. Então, eu tenho que ser muito assertivo, porque se eu não for contemplado naquele edital, ou se eu não conseguir patrocínio para aquele projeto, pode significar que eu vou ficar 6 meses sem uma receita garantida, sem uma fonte de renda garantida, né? E por não ter muito dinheiro, por que eu não consigo, né, fazer 5, 10 projetos, propor eles, ou trabalhar só na produção deles, ou trabalhar só numa parte específica? Muitas vezes, porque, como não gera dinheiro, eu tenho que acumular funções, certo? Então, eu tenho que fazer a produção, eu também tenho que fazer a prestação de contas, aí eu também tenho que conseguir as cartas de anuência, e daí eu também tenho que correr atrás de documentação, aí eu que faço as artes de divulgação. Quer dizer, na dinâmica do futebol é cruzar e cabecear e chutar para o gol. Então, todas as funções acabam ficando com a mesma pessoa, né? Isso impede muito que você tenha um desenvolvimento mais pulverizado. Eu tenho um projeto de filme de terror que eu gostaria de fazer. E eu tenho um projeto de comédia, só que eu quero só escrever. Então, eu escrevi um roteiro de filme de terror, escrevi um roteiro de comédia, escrevi um roteiro de romance, escrevi um roteiro de documentário. Eu teria 4 oportunidades em que eu estou focado na minha produção, estou focado no que eu sei fazer, que é escrever, e estou conseguindo tirar o máximo disso e apostar as minhas fichas em várias oportunidades. Quando eu estou focado em fazer todas essas funções, é humanamente impossível fazer isso. Além disso, quando eu acabo ficando, a gente tem até um texto no nosso Substack sobre isso, né, sobre a figura híbrida do artista barra produtor cultural. Então, quando eu abraço as burocracias da produção das artes também, eu tenho que lidar com todas as burocracias, né? Então, se eu vou aplicar para um determinado município, o edital daquele município é específico para aquele município. Para uma oportunidade estadual, a mesma coisa. Muitas vezes, 2 oportunidades estaduais vão exigir documentações distintas, mesmo sendo da mesma entidade. Então, como eu não tenho um padrão, as minhas horas despendidas nessa dinâmica aqui é consideravelmente maior, certo? Não é uma dinâmica como, por exemplo, fiz um projeto e estou apresentando esse projeto para diversas frentes, né? Fiz um produto cultural e estou apresentando ele para diversas frentes que podem ou não aceitar esse produto. Eu tenho que adequar, adaptar e mexer nesse produto cada vez que eu vou escrever ele, o que acaba acabando com qualquer possibilidade de escala, né? E a outra dinâmica é baixa economia com escala. Ou seja, se eu tenho a oportunidade de contratar alguém para me ajudar, digamos, na prestação de contas, né? Se eu contratar essa pessoa, formada em contabilidade, especialista em prestação de contas, etc., para um projeto, aquilo vai representar uma parte muito grande do meu orçamento para aquele projeto, certo? Se eu pudesse contratar essa pessoa para 5 projetos, eu poderia sentar e negociar com ela de que, tipo, a gente vai fazer 5 projetos, então eu vou te contratar por X período, vou te pagar um valor fixo X, e isso representaria muito menos do valor dos 5 projetos combinados para ela fazer esse serviço. Só que, como toda vez que eu vou contratar alguém, eu contrato por uma demanda específica, esse valor acaba ficando muito mais elevado, né? E para a própria pessoa que está prestando esse serviço, seria muito mais interessante ter uma fonte de renda garantida por 1 ano, 2 anos, em vários projetos, do que ter que ficar vendendo ali projeto a projeto aquela dinâmica, né? Então,
isso acaba também prejudicando e quase impedindo a capacidade de contratar também. Aqui é mais uma parte da gente ilustrar isso numa dinâmica de como o Porter pensa e estrutura essa dinâmica da competitividade, né? Ele vai trazer basicamente 5 fatores, né? Poder de negociação dos fornecedores, ameaça de novos entrantes, poder de negociação dos clientes, ameaça de produtos substitutos e rivalidade empresarial, certo? E aí a gente tem uma dinâmica aqui. Quanto mais esses fatores vão mudando, mais competitiva é a indústria ou menos competitiva é a indústria, certo? E qual que é a indústria ideal? Qual que é o setor ideal? O setor ideal é um setor em que é difícil de você entrar e é fácil de você sair, certo? Porque, por exemplo, esse é um exemplo que foge um pouco da dinâmica, mas é fácil de explicar o porquê sair. Se eu estou num setor, por exemplo, de concessionária de hidrelétricas, não é muito fácil eu sair, né? Porque eu tenho obrigações governamentais, etc. Acontece alguma coisa, eu estou amarrado contratualmente e eu não tenho como sair, basicamente, daquele setor. Mas, basicamente, como é que é essa avaliação? Tem que ser difícil de entrar, não por um fator restritivo, mas por um fator de que, quando a barreira de entrada é mais alta, eu acabo protegendo quem já está no setor, porque eu acabo criando algumas qualificações necessárias para que essas pessoas entrem, e elas entram de maneira estruturada e já entram num ecossistema que já está estruturado e já funciona. É como se o setor ganhasse tempo para se estruturar, certo? Então, por exemplo, é como se tivesse uma barreira que em Santa Catarina, nas salas de cinema, só pudesse exibir filmes de produtores catarinenses que têm mais de 5 anos de carreira e não passasse mais nada, né? Não passasse Marvel, não passasse ninguém. Esse pessoal, durante esse período, ia se estruturar muito bem. Então, eles iam conseguir ter condições de fazer uma indústria, de conseguir, basicamente, proteger essa indústria para o tempo para ela se consolidar, certo? Quando eu tenho gente entrando o tempo inteiro nesse setor, esse pessoal que acaba entrando acaba também puxando esse valor para baixo. E aí a gente cria naquela guerra de preço, né? Cai na guerra de preço, que é o que a gente vê muitas vezes o pessoal reclamando, né? De que está pagando abaixo da tabela, que tem muita gente oferecendo serviço abaixo de tabela, que o pessoal não respeita cachê, que o pessoal, muitas vezes, como está entrando, né, se submete a trabalhar de graça por divulgação, e daí isso acaba criando uma cultura que o contratante olha e diz, se eu contratei um por divulgação, por que eu vou pagar para o outro? Né? Então, acaba não dando tempo para o setor se estruturar. Então, o primeiro fator, ameaça de novos entrantes. Isso é um fator crítico que a gente tem no setor cultural, né? Pela facilidade, que você não precisa necessariamente para começar, né? Para se consolidar é outra história, mas para entrar você não precisa de grandes recursos, certo? Para entrar no jogo. Da mesma forma, a gente tem o poder de negociação dos fornecedores, que no caso da arte, da cultura, etc., ele é um pouco mais tranquilo, porque a gente não depende tanto de fornecedor, né? Nossa parte intelectual vai ser a parte que mais vai ser valorizada dentro dessa dinâmica, ou a nossa capacidade de habilidades, digamos assim, produzidas e reforçadas basicamente por si, né? Que é diferente, por exemplo, se eu sou uma distribuidora de alimentos e eu preciso da fábrica, né? Então, aqui a gente vai ter uma relação mais neutra. A gente poderia fazer uma abstração de que seriam os insumos de instrumentos musicais, de equipamento para gravação, etc. Mas chega a um nível de abstração que não é considerável para a gente pensar o nosso setor, né? Então, a gente tem uma ameaça alta, aqui a gente pode botar como baixo ou neutro, né? Ameaça de produtos substitutos. A gente tem uma questão de que todo o produto, ainda mais hoje em dia, nessa dinâmica de economia da atenção, o produto substituto seria, por exemplo, eu sou alguém do teatro, né? O produto seria a apresentação teatral. Mas eu não estou concorrendo com as outras companhias, e nem com as outras companhias que vão se apresentar hoje. Eu estou concorrendo com a pessoa ir no cinema, a pessoa sair para comer com a família, a pessoa ficar em casa vendo Netflix, a pessoa jogar um jogo. Então, se a gente entrar nessa dinâmica aqui, a concorrência é enorme. Tá? A disputa por essa atenção é muito difícil, né? O poder de negociação dos clientes é aquela dinâmica que a gente falou, editoras, Netflix, etc. São dinâmicas que acabam tendo um poder muito grande, talvez uma das maiores razões pelas quais gera pouca receita,
porque o poder de negociação dos clientes, dos intermediários, é muito alto, né? E rivalidade empresarial, como está todo mundo disputando as mesmas oportunidades, essa rivalidade acaba sendo mais elevada. Ao mesmo tempo, tem um fator que é muito difícil, é muito especial da cultura, que é muito difícil você ter em outros setores, que é a possibilidade de colaboração, né? Então, por exemplo, quando eu faço um festival de música e eu estou chamando vários músicos ao mesmo tempo, pô, cada um está trazendo a sua audiência, cada um está trazendo os seus relacionamentos, cada um está ajudando a construir. Então, esse consumo acaba sendo coletivo, né? Que eu não tenho, por exemplo, numa fábrica de salgados, né? Ou ele vai comer o meu, ou vai comer o do concorrente. No caso da rivalidade empresarial da cultura, a gente não tem isso, a gente tem a possibilidade de colaborar, e que muitas vezes é pouco explorada, que podia ser mais explorada, e que pode muitas vezes, inclusive, combater isso aqui, como a gente vai tratar depois. Então, a gente vê que os fatores principais são esses três aqui, certo? Então, ameaça de novos entrantes, oligopólios controlando essa dinâmica, e eu preciso produzir mais, eu preciso ter o meu nome mais em voga numa dinâmica de redes sociais e numa dinâmica de atenção que demanda que eu produza muito mais, para eu conseguir ser competitivo frente aos meus concorrentes da atenção. E quais as consequências disso? Como a gente falou, guerra de preço, porque se eu entrei no mercado, eu cobro um pouco mais barato, aí o outro entra no mercado, ele cobra mais barato que eu, e assim a gente entra num ciclo, né? O trabalho gratuito e as parcerias, porque como o dono da casa de show digamos assim, o poder de barganha, ele consegue também fazer essa pressão para que tenha essa dinâmica do trabalho gratuito, da parceria por divulgação, né? O que isso gera? Imprevisibilidade de receita, porque eu faço um projeto, dois, ou porque eu separei uma determinada turnê e aquilo não engrenou da maneira que eu esperava, então eu acabo ficando à mercê disso, né? E a dinâmica do acúmulo de funções, né? Então, eu tenho que fazer várias funções, eu não consigo focar em ficar bom só no que eu gostaria de fazer, só no que eu queria, de fato, empreender os meus esforços, certo? E aí a gente entra na dinâmica de propostas para resolução, ou seja, como é que a gente estrutura essa dinâmica setorial para, primeiro, mitigar esses efeitos e construir um cenário que seja mais tranquilo. Então, o que a gente tem que abordar para a gente corrigir isso? Remuneração baixa ou incerta, acúmulo de funções, condição de trabalho inadequada, muitas vezes informalidade, poucas oportunidades, dificuldade de planejamento, porque se eu tenho certeza de receita, como é que eu vou me planejar, né? Insatisfação com a própria produção, porque muitas vezes, em detrimento de eu fazer algo que eu acredito, eu pego uma outra oportunidade que apareceu, né? A questão de falta de formação, muitas vezes o setor fragmentado, né? Então, muitas subdivisões dentro do setor, e a questão da burocracia, certo? O que a gente precisa fazer dentro disso? Para a gente corrigir cada um dos problemas que a gente bota ali como principais, o que a gente tem que fazer? Primeiro, garantir a consolidação e permanência dos trabalhadores do setor. Ou seja, a gente precisa ter uma estrutura que mantenha os trabalhadores das artes e da cultura dentro do setor, de maneira estruturada, de maneira com uma remuneração que, né, eu não termine um projeto ou mal consiga finalizar e prestar contas de um projeto sem já estar escrevendo o outro, né? Então, trazer uma previsibilidade, porque isso é o que acaba trazendo também essa garantia. E isso não é uma particularidade das artes. Se no Brasil ou no mundo você tem indústria de automóveis, a própria questão de agronegócio, produção de celulares, produção de chip, computador, todo tipo de dinâmica industrial hoje muito consolidada, passou por um período de maturação em que ela precisou ter uma estabilidade, né? E muitas vezes de intervenção estatal, né? Muitas vezes o Estado subsidiando ou protegendo através de tarifa de importação, de exportação, para conseguir segurar até que aquilo estivesse maduro, né? Outra questão é construir condição de diversificação e pulverização de canais. Ou seja, eu não depender só de Netflix, eu não depender só do dono da casa de show, eu não depender só
daquela editora independente, eu não depender só daquele canal. Eu conseguir diversificar o máximo possível para eu conseguir pegar o máximo daquelas oportunidades. Óbvio que no início vai ser muito pouco, mas tendo esse trabalho a longo prazo, a gente acaba também tirando esse poder mais concentrado desses tomadores de decisão e consegue, basicamente, ir espalhando essa relação, tornando ela mais equilibrada. Né? E possibilitar o maior número de oportunidades de atuação possível. Né? Então, ter muita oportunidade para trabalhar, ter muito projeto, ter, mesmo que sejam pontas, que sejam projetos menores, mas fazendo somente a função que aquela pessoa está se especializando para fazer, né? Para trabalhar. Então, para isso, o que a gente precisa, basicamente, para consolidar essa dinâmica dentro do impulsionamento setorial? Que a gente precisa ganhar escala, ter mais valor agregado e ter mais divisão de trabalho. Ou seja, precisa ter muito mais produções, ao ponto de ficar mais barato produzir, certo? A gente tem a questão de valor agregado, ou seja, cada produção, cada ato meu de trabalho, cada projeto da minha produtora, cada coisa desse tipo, precisa tirar o máximo de receita possível. Então, ele não pode ser um projeto que foi feito só para aquele momento, só para aquele edital, só para aquela dinâmica. Eu preciso tentar expandir aquilo ao máximo possível para eu conseguir tirar o máximo possível de receita dele também. E a questão da divisão do trabalho. Ou seja, pô, eu quero me especializar em iluminação cênica. Não quero ficar fazendo projeto. E eu nem tenho o quê? Eu tenho que fazer 10 projetos de iluminação cênica, dentro de estruturas maiores, de dinâmicas maiores, que vão me remunerar por isso. E não fazer um projeto que eu vou fazer a escrita do projeto, vou fazer a prestação de contas e também vou fazer a iluminação cênica. Né? Se a gente consegue pegar essa dinâmica aqui, que é comum às indústrias consolidadas, e transpor isso para as artes, o que a gente tem? Maior receita, porque eu vou ter vários produtos constantemente trabalhando, né? Vou ter mais oportunidades, porque se eu tenho uma divisão do trabalho, eu não preciso mais fazer 3 funções, eu só faço a minha. E como eu tenho mais produções acontecendo, eu tenho mais oportunidades de trabalhar nisso. Né? Mais produções e mais especialização. Porque daí eu posso focar em estudar só no que eu sou bom em estudar, o que eu quero estudar, o que eu quero desenvolver na minha carreira. Né? Aí, para a gente finalizar a parte dessa exposição, a última parte era trazer como é que a gente pode pegar o cenário que a gente tem hoje e, basicamente, caminhar para esse horizonte, digamos assim, de um impulsionamento setorial, de uma indústria da economia criativa. Primeiro, não é uma tarefa fácil, né? Eu acho que o primeiro passo para isso é começar a discutir essas questões, é começar a trazer essas perspectivas, é começar a construir um grande plano e uma grande dinâmica possível de impulsionar isso, né? Mas, e também não depende só do indivíduo, né? A gente não pode, como indivíduo, mudar um setor inteiro. Né? Então, a gente precisa ter iniciativas a nível individual, a nível setorial e a nível governamental. Essa aqui provavelmente vai ter menor impacto, né? Porque eu estou influenciando a mim e aos em volta. Quando o setor entra dentro dessa lógica, quando o setor começa a tomar iniciativas nesse sentido, eu já acabo tendo muito apoio nisso, né? O efeito já começa a ganhar escala. Então, as consequências desses efeitos também começam a ganhar escala, né? E iniciativas a nível governamental, que são as que, de fato, têm a maior potencialidade de transformar o setor, que são as que têm a capacidade de pegar o setor e transformar ele em toda a sua potência. Mas, para a gente também não sair daqui sem pensar isso e sem trazer algum tipo de iniciativa possível, a ideia é a gente focar em iniciativas que são possíveis fazer dentro desses setores, certo? Então, começando. A nível individual, basicamente, o Porter vai dizer, quando eu vou entrar numa indústria que não é muito favorável, ou seja, quando eu vou entrar num setor que eu tenho uma competitividade mais alta pelos recursos que ele tem, que é o caso do setor da arte e cultura, eu preciso definir uma estratégia competitiva para eu entrar e para eu me posicionar dentro desse mercado, certo? Porque se eu tentar ser tudo, eu vou morrer na praia dentro dessa dinâmica ou eu vou cair numa vala comum, né? O que não é o desejo de ninguém, né?
Ainda mais trabalhando em arte e cultura, né, que tem todo um aspecto de objetivo, de paixão, de acreditar dentro do que se está fazendo, né? Então, se eu vou entrar, eu preciso ter um plano específico para como é que eu vou me posicionar dentro dessa indústria para eu tirar o máximo disso possível, certo? E o Porter vai trazer 3 dinâmicas possíveis para você abordar e para você, basicamente, se consolidar dentro de indústria, certo? A primeira é a diferenciação, a segunda é a liderança em custo e a terceira é segmentação. Primeiro, significa que eu tenho que fazer isso dessa forma para o resto da minha vida? Não necessariamente. A ideia é adotar uma estratégia desse tipo, né? Ao ponto de que eu consiga tirar o máximo possível dessa estratégia, conseguir recursos, conseguir estrutura suficiente para expandir. E assim que eu tiver isso, eu começo a expandir e atacar outros mercados, escolher outra estratégia, começar um projeto novo. Então, é olhar para a carreira cultural não necessariamente enquanto um projeto isolado, mas enquanto o primeiro projeto, a primeira estratégia, a primeira dinâmica que eu vou adotar. Porque dentro disso, dentro desse cenário, eu vou conseguir me diferenciar um pouco melhor, eu vou conseguir me destacar um pouco mais, certo? O que seria diferenciação? A diferenciação, basicamente, é criar, que ficou muito famoso o chavão da parte de coaches, etc., que é a parte de criar um diferencial, né? Criar um diferencial competitivo. O problema é que o pessoal muitas vezes confunde, principalmente essa dinâmica dos coaches, segmentação com diferenciação. Então, por exemplo, se eu abro um restaurante de brigadeiro vegano, por exemplo, isso vai ser uma segmentação. Por quê? Porque eu estou segmentando um público específico, né? E o pessoal acaba dizendo, tratando disso como um exemplo de diferenciação. Diferenciação, ele vai ser basicamente ter um elemento que, de fato, se diferencia da lógica de produção daquele mercado. Então, por exemplo, quando foi lançado o smartwatch, aquilo ali foi uma diferenciação, tá? Eu não lembro de cabeça qual foi a empresa que lançou, mas você só tinha o celular e alguém foi lá e botou no relógio e trocou a dinâmica e botou um sistema operacional menor e tem outras funcionalidades, etc. Então, é literalmente criar um produto novo, mudar o jeito de produzir de uma forma que isso cause uma disrupção na indústria que você está e todo mundo vai querer comprar de você porque aquilo é novo, tá? E assim, e essa estratégia, na cultura, talvez seja menos recomendada, porque é a estratégia mais difícil. A gente está falando de um dos setores mais naturalmente diversos possíveis. Quando a gente entra em música, o que vai ter de gênero musical, o que vai ter de artistas distintos, quando a gente entra em filme, a gente vai ter uma infinidade de produções com uma infinidade de características. E a própria diferenciação é um fator intrínseco da produção artística. Então, como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou criar uma estratégia para me diferenciar dentro de um setor que a essência dele é se diferenciar, sabe? Então, vai ser muito difícil aplicar isso, né? Mas como é que eu posso fazer isso dentro de uma dinâmica de liderança de custo, por exemplo, que seria a segunda estratégia? A segunda estratégia de liderança em custo significa o quê? Eu produzir 10 livros, etc., 10 produtos, me custa R$ 1. Eu produzir 100 me custa R$ 5. Ou seja, quanto mais eu produzo, menor é o meu custo. Que a gente vai ver basicamente tudo que está dentro do supermercado segue uma dinâmica de custo de escala. Ou seja, o cara produzir um Bombril é muito caro. Agora, ele produzir 1 milhão de Bombril por dia fica muito mais barato, porque ele já tem a máquina, porque ele já tem dinâmicas ali, ele já tem estruturado uma relação em que ele consegue produzir muito e gastar pouco, certo? Como é que eu adoto essa dinâmica de liderança em custo? Não quer dizer que eu seja o mais barato, tá? Significa que quanto mais eu produzo, menos eu gasto em relação à minha produção. Então, por exemplo, quanto mais projetos eu consigo fazer, menor é o meu dispêndio de tempo e de recursos para fazer projetos, porque eu consigo fazer, entre aspas, eles de prateleira, certo?
Como é que isso vai se manifestar dentro da cultura? O que eu posso fazer? Se eu sou um cineasta, por exemplo, eu posso focar em filmes de baixo orçamento. Então, eu produzo muita produção o tempo inteiro. Abraço, por exemplo, tem algumas produtoras, inclusive no Rio Grande do Sul, né, que abraçam uma dinâmica de terror trash, coisas desse tipo. A gente tem um exemplo de Nollywood também, que entrou numa dinâmica de produção de baixo custo e volume. E hoje é uma das maiores indústrias dentro da dinâmica cinematográfica. Por quê? Porque conseguiu produzir muito, né? Para artistas, como é que a gente consegue adequar isso? Além da parte de filmes, né? Se eu sou um músico autoral, o que eu posso fazer que vai ser uma liderança em custo? Ou seja, quanto mais eu produzir, menos eu vou ter custo com aquilo. Eu investi em licenciamento, certo? Se eu invisto em licenciamento, eu consigo, nessas dinâmicas de Spotify, etc., vai me dar muito retorno? Não. Porém, a partir do momento em que eu entrei, que eu fui intermediado por isso e etc., o meu esforço é só um. Me cadastrei lá na plataforma, fiz essa dinâmica, etc., e deixei lá. Todos os que eu for colocando, eu vou ser um pouco monetizado por aquilo. Mas o meu esforço inicial foi aquele lá. Tá? Da mesma forma, se eu sou artista visual e tenho um determinado estilo, eu consigo fazer esse próprio licenciamento para marcas, né? Que é algo que tem as dinâmicas ali de muitas vezes ser mal visto por um mercado de arte mais de arte mais exclusiva, né? Mas a dinâmica de licenciamento de ilustrações para objetos, então para camisas, eu consigo produzir o meu quadro? Consigo. Mas será que eu não consigo também adaptar essa estética que eu tenho para uma camisa, ou para um determinado objeto, ou para uma peça de decoração, que eu consiga serializar ela um pouco mais e oferecer ela mesmo que mais barato, mas eu peguei uma ilustração que eu venderia por exemplo, 2, 3 mil reais e fiz 50, 100 itens que vão me trazer um rendimento mais massificado, que vai ajudar a divulgar minha marca, que vai ajudar a eu ter menos custo para produzir aquilo ali. Então, por exemplo, eu peguei uma obra, tenho ela para vender no original, tenho, por exemplo, as camisetas dessa obra, tenho ela divulgada em licenciamento, então eu licenciei ela para objetos ou coisas desse tipo, né? E a gente já tem empresas especializadas nessa dinâmica para artistas. Então, eu fazer o máximo dessa relação, certo? Então, a lógica segue a mesma. Produzir, como é que eu tiro o máximo dessa produção? Porque produzir para a gente é caro, ainda mais sendo independente. Então, como é que eu tiro o máximo dessa produção? Como é que eu aplico esse princípio tendo uma companhia de teatro, por exemplo, né? Ou fazendo uma apresentação musical, né? Qualquer tipo de apresentação. Ah, me pagaram para ir até a cidade de Chapecó fazer um show. Perfeito. Então, como é que eu consigo assegurar essa liderança em custo? Eu já vou ligar para todas as cidades vizinhas de Chapecó. Já vou ver se tem agenda, se eu consigo encaixar mais um show, se eu consigo fazer mais uma dinâmica. Eu vou tentar, no período que eu vou ficar ali, lotar a minha agenda. E mesmo que não seja uma dinâmica de somente show, né? Então, eu consigo fechar uma entrevista, eu consigo fazer uma apresentação exclusiva, eu consigo fazer várias dinâmicas. Então, se eu tenho uma oportunidade de apresentação, eu tenho que pegar aquela agenda e eu tenho que pegar toda aquela região e secar todas as oportunidades possíveis que eu tenho de atuação dentro daquela região. Porque daí o meu custo de deslocamento, de tempo, a questão de cachê e etc., e o tempo que eu vou ficar fora, ele vai ter o máximo de retorno possível. Então, cada viagem, ao invés de me trazer uma oportunidade, vai me trazer 3, 5, vai aumentar muito mais o meu potencial de receita. Enquanto que o meu custo ficou o mesmo, seja ele de tempo, seja ele de cachê, de equipe, etc., ficou o mesmo. Mas eu já aproveito e já pego o máximo disso, né? E a questão de segmentação, né? Que seria a questão de fazer projetos para públicos específicos. Então, ao invés de eu fazer um filme mais geral, eu vou fazer um filme específico para aquele público, certo? Então, por exemplo, ao invés de eu fazer uma produção de documentários, de forma geral, eu fazer a minha produtora é especializada em documentários de figuras históricas dos estados do Brasil, sabe? Dentro disso, eu já delineei muito mais quem vai querer falar comigo,
quem vai ser o meu público, eu vou conseguir ter uma dinâmica, por muitas vezes, de entrada dentro de escolas, dentro de espaços de exibição, eu já vou ter um favorecimento muito melhor de um setor que, por exemplo, eu tenho uma empresa que é gigantesca no Rio Grande do Sul e quer se associar à cara do Rio Grande do Sul, com o Banrisul, por exemplo, né? Quando eu vou fazer de uma figura histórica do Rio Grande do Sul, eu já tenho uma ponte de patrocínio muito direta ali. E eu já consigo chegar e dizer, eu sou especializado em documentários sobre figuras históricas do Rio Grande do Sul, né? Claro que é só um exemplo aqui, mas basicamente o que a gente consegue fazer? Quando a gente segmenta, e o ideal é segmentar em públicos massificados, ou seja, pegar setores grandes. Então, documentários históricos dos estados do Brasil. Eu vou conseguir atuar no Rio Grande do Sul e as pessoas vão ter uma dinâmica de identificação. Eu vou conseguir fazer esse mesmo projeto com outras figuras no Piauí e as pessoas vão ter essa lógica de identificação. Então, eu não estou fechando muito ao ponto de ser um nicho e nem abrindo ao ponto de ser mais um generalista que faz documentários, certo? Outra questão, se eu vou fazer uma apresentação específica e eu sei que essa apresentação tem certas características que podem ser adaptadas, por que eu não foco um projeto específico em apresentações para, por exemplo, público com transtorno do espectro autista, né? Crianças com transtorno do espectro autista, que vão ter certas particularidades que muitas vezes vão ser mais difíceis delas não terem dificuldades em um cenário de uma apresentação convencional, certo? Então, eu consigo fazer uma luz mais baixa, eu consigo trabalhar a questão de estímulos, tanto visuais quanto auditivos, de uma maneira mais confortável, eu consigo trazer também uma palestra específica sobre isso. Então, eu consigo segmentar isso para um setor que vai ver muito mais valor dentro daquilo, porque vai se ver identificado, né? E não é um setor pequeno, então eu vou conseguir adaptar aquela iniciativa e vou ser muito mais assertivo na minha prospecção, certo? E isso não precisa resumir, muitas vezes, a minha carreira, sabe? Eu consigo fazer isso estritamente porque, isso aqui é uma oportunidade de eu conseguir consolidar um projeto, trazer um dinheiro para a produtora, trazer um dinheiro para a companhia, ou para mim, ao ponto de eu conseguir receita para fazer isso, né? Outro exemplo, por exemplo, fugindo completamente, né? Entrando numa dinâmica de eu vou atuar, sou músico e vi uma oportunidade no mercado gospel. Eu vou fazer releituras históricas de músicas gospel que já existiram ao longo da humanidade. Tá? Então, eu vou fazer esse projeto, que também é um público muito grande no Brasil, que eu vou conseguir acessar e que vai ter um princípio de identificação dentro daquilo e que vai se identificar com o projeto que vai consumir. Então, resumindo aqui, não recomendaria a parte de diferenciação, porque é muito difícil, né? Mas a gente tem a dinâmica de liderança em custo, ou seja, eu consigo pulverizar ao máximo a minha produção, ou segmentação, fechar o máximo possível, certo? Fechar aquele projeto para aquelas pessoas em específico, para aquele público em específico, e dar o máximo daquela produção para aquele público em específico, tirar o máximo de valor disso, certo? Segundo elemento é a profissionalização da gestão. Claro que isso é muito difícil, por todos os fatores que a gente já trouxe, né? Mas a questão de definir metas específicas, qual é a meta até o fim do ano? Quanto eu vou querer ter faturado com a produtora ou na minha carreira individual, etc. Gestão financeira, fazer esse controle de separar, né, a dinâmica da pessoa física da pessoa jurídica. Fazer um planejamento estratégico de 3, 5 anos, quais são as oportunidades que eu vou galgar. A gente, no nosso setor, tem muitas oportunidades que só se abrem depois de 3, 5 anos, até por edital mesmo. Então, eu tenho que ter muito bem mapeado quais são as portas que vão abrir para mim a cada ano para eu tirar o máximo disso. E, por fim, talvez um dos mais importantes, que é a diversificação de receita. Eu não depender só de edital, eu não depender mais só de patrocínio, nem de serviço, nem de produto. Eu tenho um mix disso, certo? Mas principalmente focar em serviço e produto, né? Em ter uma entrega, em ter um contato, em ter um público fidelizado que está mais próximo de mim, que me conhece e que me consome se eu for pago por edital, se eu for pago por patrocínio, se ele tiver que pagar para isso, certo? Então, basicamente, essa diversificação de receita é o ponto final de onde a gente quer chegar. Mas tudo isso é muito difícil da gente fazer, né? Não é simples. São coisas que demandam 3, 5, 10 anos para se consolidar.
Mas quanto mais cedo a gente começar a pensar essas dinâmicas, mais a gente consegue tirar disso também. Iniciativas a nível setorial, ou seja, eu me organizar na setorial, no Conselho Municipal, Conselho Estadual de Cultura, o que eu trago para esse pessoal como ideias, como dinâmicas, para a gente chacoalhar o setor e tirar o máximo dele, né? Fazer espaços de oportunidades coletivas de venda e consumo. Isso a gente tratou até no nosso texto dos hábitos culturais, né, da Itaú Cultural, quando a gente fez a análise das oportunidades. As pessoas tendem a consumir, principalmente, e o Vini vai trazer isso, inclusive, no próximo encontro, né? Existe um elemento de confiança de que as pessoas compram do que elas já conhecem, do que elas já confiam, do que já é familiar para elas. Então, ao invés de ter um monte de músico espalhado, cada um tentando fazer sua audiência, por que que, enquanto setor, a gente não organiza um festival ou um ciclo de apresentações a cada X período? Por quê? Porque a pessoa se fideliza com o festival e toda aquela audiência vai circulando ali. Quanto mais hábito a gente conseguir construir, quanto mais coletivamente a gente dividir o custo desse esforço para conseguir gente, para conseguir estrutura, etc., mais a gente vai ter a economia de custo, certo? Mais a gente vai ter a economia de custo. Então, não preciso fazer isso sozinho. Se eu juntar 10 pessoas, se ao invés de eu vender minha arte, eu juntar 10 pessoas para a gente fazer uma feira coletiva, eu vou ter muito mais audiência, muito mais gente, muito mais troca, muito mais difusão, muito mais gente fazendo story para depois eu repostar. Então, só tem a ganhar, certo? Criar e fortalecer canais de distribuição novos e fora de monopólios. Ou seja, fortalecer e criar iniciativas de streamings alternativos, de canais de música alternativos, de canais coletivos mesmo, dentro dessa dinâmica, de espaços, né? De espaços que sejam alternativos, de editoras que sejam independentes. Então, fortalecer e fazer esforços para tirar esse poder de dentro dessa dinâmica. Agora a gente vai ter o Tela Brasil, por exemplo, que é um exemplo de justamente um canal de distribuição novo, que não vai para competir com uma Netflix, mas vai para combater, para tirar uma fração desse poder, desse oligopólio que a gente tem, por exemplo, no streaming, né? Então, iniciativas locais disso também são muito bem-vindas, né? Outra questão, negociar em conjunto, tanto com a iniciativa pública quanto com a privada. Se organizar, se estruturar, entender quais são as demandas do setor e negociar em conjunto. Com a iniciativa pública, eu vou tratar mais de condições do edital, eu vou tratar de valores, eu vou tratar de especificidades dos mecanismos de fomento. Mas eu também vou tratar de lei municipal de incentivo, lei estadual de incentivo, dinâmicas de patrocínio, né? Então, tudo isso vai ser tratado em conjunto e precisa ser tratado em conjunto. E da mesma forma, privado. Ou seja, estabelecer um valor médio de patrocínio, estabelecer política de preço. Então, quanto é o mínimo que eu vendo o meu serviço, quanto é o mínimo que eu vendo o meu produto, quanto que a gente vai estabelecer em média do valor desse serviço, que isso aqui fica muito mais alinhado com essa dinâmica, né? Outra questão, mapear e reunir atores de mão de obra qualificada. Todo mundo que está dentro do contexto das artes sabe o trabalho que é você encontrar pessoas que são qualificadas, que são de confiança, que alguém já trabalhou e pode indicar, etc. Então, você ter esse mapeamento feito pelo setor já seria de grande ajuda. Já cria um ecossistema em que eu já sei quem eu preciso para contratar, eu já sei mais ou menos o valor, eu já ganho muito mais previsibilidade dos meus projetos. E, por fim, entre aspas, o que o próprio Porter chama de batalhas de publicidade. Ou seja, um orçamento em publicidade, querendo ou não, ele pode ter um efeito tanto negativo para uma marca em detrimento da outra, quanto positivo coletivamente. Então, por exemplo, se eu tenho aqui os casos de Florianópolis, né? Se eu tenho a maratona cultural sendo divulgada, a maratona cultural acaba divulgando alguns artistas que vão estar depois no Floripa Jazz. Então, acaba sendo um efeito, um ciclo positivo, digamos assim, né? Os caras do Floripa Jazz vão divulgar e acaba divulgando para outro. Então, quanto mais publicidade você tem do seu setor, numa relação de economia criativa, mais você acaba gerando publicidade para o coletivo também. Então, por exemplo, estou numa setorial, pô, vamos combinar de cada um divulgar uma iniciativa, de todo mundo, uma vez por mês, divulgar suas iniciativas e fazer esse máximo de difusão, porque ajuda a criar justamente esse hábito.
E, para finalizar, a nível governamental. Aqui talvez seja o fator mais estruturante disso tudo. Então, a gente tem o quê? Primeiro ponto, padronização de editais. O que é o cenário ideal para alguém que produz arte e cultura? É eu ter parâmetros específicos da minha entrega. Ou seja, eu sei que eu tenho que entregar a seguinte documentação, eu sei que eu tenho que ter essa parte escrita, eu tenho que ter essa carta de anuência com esse padrão, etc. Porque daí o que eu consigo fazer? Um projeto que é interessante, um projeto que é promissor, eu consigo submeter ele para Florianópolis, eu consigo submeter ele para Chapecó, eu consigo submeter ele para Londrina, no Paraná, etc. Por quê? Porque existe uma padronização. Então, eu consigo, basicamente, fazer o máximo possível tendo o meu projeto e não fazendo 15 variações de projetos para as particularidades de cada edital municipal, estadual ou federal dentro da sua dinâmica setorial. A partir do momento que eu padronizo isso, eu ganho capilaridade, ou seja, eu consigo fazer um produto que ele tem muito mais vida longa do que os demais produtos, né? Outra questão, transparência e disponibilidade de regras claras para o uso de infraestrutura. Hoje, pelo menos no nosso contexto aqui, a gente tem vários prédios culturais que estão ociosos, às vezes 70%, 80% do tempo, né? Numa terça-tarde, numa segunda de manhã, quinta de manhã, etc. Esses espaços, muitas vezes, eles são acessíveis somente se você mandar um e-mail, falar com a pessoa, ou ir lá, conversar, etc. Então, se eu quero fazer uma dinâmica de uma formação, se eu quero fazer uma apresentação, se eu quero usar o espaço, etc., a primeira coisa que essa dinâmica tem que me oferecer é quando vai estar disponível, como é que eu me inscrevo e, basicamente, quais são as regras de uso, antes de eu entrar em contato com alguém, certo? E um canal para eu tirar dúvidas, etc. Porque, por exemplo, se eu quero fazer uma apresentação no dia 10 de julho e eu não tenho a agenda pública, né, de se o espaço vai estar disponível ou não, eu fico à mercê da resposta desse e-mail. Então, eu preciso ter uma dinâmica aqui que seja direta, que eu entre ali, saiba quando está disponível, me inscreva, se estiver dentro, ok, se não estiver, também sai. Outra, a gente pode, tem muitos prédios históricos que muitas vezes têm a capacidade, estão prontos para ser usados, mas ficam ociosos também a nível administrativo. Por que não usar isso como um coworking, como sala de reunião, como um espaço para o artista, basicamente, fazer apresentações, fazer reuniões com patrocinadores, fazer planejamento de projeto, fazer reunião de projetos também, sabe? Tirar o máximo desse equipamento que está pronto, está estruturado, tá adequado para uso, então, basicamente, ampliar também esses usos, né? Isso aqui, só quem tem dinheiro, basicamente, quem tem recursos para fazer isso é o governo. Mapeamento estatístico e centralização de informação do setor. Quanto ganha o produtor cultural em média? Tá? Quanto ganha no Amazonas, quanto ganha no Mato Grosso, quanto ganha no Mato Grosso do Sul, quais são as variações que se tem em relação a isso, quanto ganha um assistente de iluminação, quanto ganha por projeto, quanto ganha por mês, como é a PNAD contínua, né, que a gente vai tratar na dinâmica da indústria da economia criativa. Ela é segmentada por se é por trabalho, se é por mês, etc., para a gente conseguir mapear essas condições e tirar o máximo possível disso, né? E isso aqui vai ser a base para criar as políticas, que hoje são muito mais por inferência, são muito mais por demandas urgentes, etc. O primeiro passo é esse aqui, né? Criação de iniciativas de fomento de longo prazo. Por que os editais só têm um ano? Né? Por que a gente não abre editais e oportunidades de projetos de 2, 3, 5 anos? Né? Isso já mudaria completamente a nossa dinâmica estrutural. Ou seja, se eu ganhei um edital que me permite rodar uma mesma peça por 3 anos, eu tenho 3 anos de garantia de receita. Hoje, com o ciclo que a gente tem, 3 meses para elaborar um projeto, 3 meses para prestar contas, eu tenho 6 meses de execução do projeto. Ou seja, nos 3 primeiros meses eu estou planejando, eu estou executando. Quando eu estou prestando conta, eu já tenho que estar com o projeto pronto para mandar de novo, porque senão eu não tenho renda no ano que vem. Quando a gente joga isso para 3, para 5 anos, para 2 anos, a gente traz um fôlego que permite mais criatividade, que permite mais projetos, que permite mais simultaneidade nos projetos. Então, só essa mudança aqui já traz uma dinâmica completamente distinta. Outra, vão ter setores que vão ter muita dificuldade de se estruturar de uma dinâmica muito dentro dessa lógica industrial. Então, a gente precisa de iniciativas de renda básica universal também, que complementem isso, né? Que ele possa ser um ator, mas que ele não vai ser necessariamente o protagonista nesse impulsionamento setorial, mas
que esteja garantida a condição de trabalho mínima para que ele possa contribuir também. E essa orientação por 3 frentes, né? A gente repensar a política cultural por uma dinâmica de preservação, de acesso e desenvolvimento. E segmentar e fazer planejamentos distintos. Preservação nunca vai gerar o número de públicos que um show de um artista nacional vai gerar. Restauração, por exemplo. Né? E está tudo bem. Só que a orientação e as dinâmicas e os orçamentos e as diretrizes para cada um têm que ser divididas sobre suas perspectivas, porque senão a gente cai na dinâmica que a gente tem hoje no nosso setor, que a gente preserva, tem iniciativas de restauro, preservação de espaço, patrimônio cultural, etc. Mas elas não são suficientes, né? A gente tem iniciativas de acesso, mas elas não são suficientes, e a gente tem algumas iniciativas de desenvolvimento que também não são suficientes. Então, a gente dividir isso e orientar cada um e especializar em cada uma dessas áreas permite que a gente tire o máximo possível disso. Né? Mas, acredito que, basicamente, da parte da exposição é isso. Acredito que passou ali uns 10, 15 minutinhos, mas do planejado. Mas fico à disposição se vocês tiverem dúvidas, comentários, questões para a gente discutir. Estamos aí. Vou, né? Se quem quiser se manifestar, eu vou pensando. Fiquei pensando que como é que tu vai. Eu vou abrindo aqui também para o pessoal vai pensando. Como é que tu percebe isso a partir do Porter, por exemplo, dessa dinâmica, né, de quem está entrando, né? Existe esse caráter competitivo, que ao mesmo tempo, enfim, você tem artistas se formando, né? Como é que a gente pode pensar em política pública para que quem esteja entrando possa entrar, mas não exatamente compita, né? Que as carreiras mais consolidadas possam competir com quem está consolidado, em que um não engula o outro, né? No sentido de que se o meu portfólio, que tenho quase 10 anos de carreira, é maior do que quem está entrando, essa pessoa também está sem conseguir ter acesso a um edital, né? Mas ele precisa de um edital, ou precisa se capacitar, enfim, ter remuneração para ter trabalho, né? Para também ter um portfólio, né? Como é que a gente pode pensar essa dinâmica? Então, eu penso que principalmente, agora inclusive saiu o projeto, o edital da FCC aqui, né, da Fundação Catarinense de Cultura, meu primeiro projeto. Né? Então, eu acho que hoje o que falta é justamente um desenho dessas particularidades. Então, por exemplo, eu comecei esse ano, muitas vezes eu já começo disputando, eu vou disputar esse meu primeiro projeto, no segundo ano eu já estou disputando o Under, que teoricamente é o suprassumo do edital de Santa Catarina. Né? Então, você não tem uma segmentação desses canais para entender cada cenário da pessoa. Ou seja, tanto a nível de burocratização quanto a nível de investimento, o primeiro passo é segmentar isso. Então, por exemplo, sou um grande fã, principalmente do início ali da Paulo Gustavo e da Pinab, que ali eu acho que foi uma das melhores experiências que se teve de fomento público-cultural dos últimos, sei lá, 10, 15 anos, assim, ou talvez 20. Porque foi uma dinâmica de assim, tá aí, gente. Você se inscreve, você diz o que você quer fazer, você é remunerado. Tudo bem que foi num contexto muito específico, né? Mas basicamente você é remunerado e acabou. E eu acho que assim, quanto mais para iniciante for, mais simples tem que ser a burocracia, mais tem o fomento direto, ou seja, o edital público, né? Tem que compor 100% dos custos daquilo, sabe? E você não tem como cobrar uma planilha orçamentária específica, detalhada, com cada aspecto, com cada dinâmica de alguém que, por exemplo, acabou de sair de uma graduação, ou já toca, já faz, etc. Ele vai ter a primeira experiência com um projeto, e você, basicamente, bota aquela pessoa numa dinâmica de ser julgado por uma prestação de contas profissional que quem já está há 5 anos no setor sabe fazer. Então, eu acho que tem que adequar essas regras desse edital
para ser o mais simples possível, e sim usar um critério de tempo, né, no setor. Tá? E da mesma forma, eu vou deixar essas exigências documentais para o lado de cá. Né? E da mesma forma, aqui eu vou entregar muitas vezes mais dinheiro. Né? Então, por exemplo, eu estou iniciando, eu vou ter um projeto de 10, 15 mil. O primeiro 10, 15 mil na mão que eu vou ter do edital público. Do outro lado, aqui eu vou ter 50 mil ou 100 mil. Só que isso só pode corresponder a 50% ou a 70% do valor total do projeto. Porque daí eu estou sendo justo, né? Você está há 5, você está há 10 anos no mercado, então, pô, você já tem que ter determinadas iniciativas, determinadas participações ali, para você ter recursos, né? Tanto para entregar bem essa dinâmica da transparência, como também já te acostumar a depender de um público que você já é para estar construindo. Então, acho que é isso, é ser muito, é entender muito bem o lugar do artista que está começando, então dar o máximo de apoio para ele e pedir o mínimo de burocracia possível, tá? E a produtora, a empresa que já está consolidada, aí sim, aí você pede contrapartida, e você pede que isso corresponda a 50% do orçamento, e você condiciona para onde aquilo tem que ir. Certo? Eu vou jogando então outras. Acho que também é uma pergunta também para todo mundo, se quem quiser, né, falar sobre esse processo, de pensar essa ideia, né, que tu traz dessa ideia desse potencial coletivo, né, que a indústria cultural tem, né, como é, esse elemento que não vai ser, que tem uma concorrência, mas que ele pode ser trabalhado de uma outra forma, né, no sentido de pensar essa construção. E como é que tu percebe isso, né, tipo, de contratação, né, de ter mais gente fazendo parte, né, de um projeto ao mesmo tempo, né, e não nesse lugar de estar fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Não, eu acredito que nesse sentido de coletividade, isso daí já veio lá do Hábitos Culturais, né? Eu acho que o texto lá da pesquisa Hábitos Culturais já traz duas dinâmicas que trazem muito disso. A primeira é que consumo cultural é um hábito, então, do tipo, mais de 65%, se eu não me engano, se identificam com a ideia de estarem mais confortáveis e frequentam mais coisas que já conhecem. Então, do tipo, se você constrói iniciativas constantes, e, pô, construir iniciativa constante sozinha é praticamente impossível. Então, precisa dessa coletividade. E é muito legal a gente ver essas manifestações tanto na, no cinema, por exemplo, né? Quando você tem um filme brasileiro indo para o Oscar, do tipo, aquilo representa uma melhora para todo o cinema nacional, ou para a própria filmografia, que teve ator, que teve atriz, que teve diretor de fotografia. Então, todo mundo acaba ganhando com aquilo. E é um dos poucos cenários que tem essa particularidade. E eu acho que é pouco usado, né? Que a gente pode usar cada vez mais essa dinâmica. Tá? Eu acho que, pelo menos numa questão de feeling, digamos assim, acho que o pessoal da música, muitas vezes, já acertou muito disso fazendo festivais, tá? Mas acho que esse mesmo movimento pode ser acompanhado, muitas vezes, por feira de arte, que é uma coisa que a gente não tem muito, pelo menos aqui na região. A gente tinha a Feira do Badesc, que era uma feira coletiva, né, mas não, pelo que eu vi já não acontece desde a pandemia. Então esses movimentos que sejam coletivos, né? Vamos dividir esse esforço, esses custos e vamos todo mundo tirar mais disso. Com certeza. Tá aberto também, né, para quem quiser ter algum ponto para nossa discussão. Pode ser. Eu vou parar aqui também. Oi, oi. Olá. Você vai parar? Oi. Oi? Matheus, ótima apresentação. Obrigada, inclusive.